Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, dia 11, mais uma vez para falar sobre o enfrentamento da doença pelo coronavírus 2019, o Covid-19. Aqui hoje estaremos com a participação de 3 palestrantes, Dr. Antônio Bandeiras, infectologista da Advep-Cesab, Márcia Sompredo, sanitarista do LACEN, Patrícia Alessandra França, enfermeira sanitarista. E também estamos aqui com a participação do secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, que estará falando com vocês brevemente aqui nessa web palestra. Secretário, fica à vontade para iniciar. Bom dia, meus amigos, secretários municipais de saúde, dirigentes dos núcleos de saúde, secretários municipais de saúde do estado da Bahia inteira. Nós estamos nos dirigindo aos 417 municípios do estado nesse momento para poder alinharmos as condutas frente a essa nova doença que está entrando em nosso estado, a infecção pelo novo coronavírus, chamada de Covid-19, é o nome da doença. Nos últimos dias eu tenho recebido solicitações de prefeitos e de secretários de diversos municípios que manifestam claramente não estar a par das condutas protocolizadas pela Secretaria Estadual de Saúde para serem adotadas em toda a Bahia. Nós, ao longo das últimas semanas, em parceria com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o COSEMS, com toda a estrutura técnica da Secretaria, parte de Vigilância de Saúde, definimos claramente esses protocolos, publicamos na página da Secretaria e distribuímos através do COSEMS para todos os secretários, através de e-mail e através do portal do COSEMS. Ontem, terça-feira, eu solicitei mais uma vez à presidente Estela Souza que fizesse a distribuição desse material em PDF, via WhatsApp, via e-mail, e que republicasse e fizesse a chamada no portal do COSEMS. A mesma coisa nós fizemos nos portais da Secretaria de Saúde, de modo que vocês tenham acesso a todos esses protocolos, estudem, são muitas páginas de informações bem detalhadas sobre a forma que nós devemos nos conduzir em relação a casos suspeitos e a casos confirmados. Nós temos acompanhado diuturnamente a evolução dos casos suspeitos na Bahia. Nós fomos um dos estados pioneiros no país a implantar uma forma de rastreamento desse vírus através da detecção de genoma viral. Inicialmente nós começamos fazendo a exclusão de mais de 20 diferentes tipos de vírus respiratórios, outros que não o Covid, o vírus do Covid, o SARS-CoV-2. E, na sequência, nós passamos a fazer o teste direto para o genoma viral do SARS-CoV-2. Hoje nós já temos no nosso LACEN, de rotina, a detecção para o vírus, para o novo coronavírus, e também um painel de rastreamento de 21 outros tipos de vírus, mais o novo coronavírus, que nós estaremos já no final dessa semana, começo da próxima semana, implantando de rotina. Portanto, todos os casos suspeitos no estado que foram cadastrados vão ser submetidos a esses painéis, que já incluirão no rastreamento imediato a análise para o novo coronavírus. Os protocolos de conduta, como o doutor Bandeira vai apresentar, eles são dinâmicos. A verdade, o protocolo que está sendo definido hoje pode ser que amanhã sofra algum tipo de ajuste, mas o esqueleto principal é esse que está nas mãos
de vocês, aí que vocês podem fazer o download e imprimir ou ler nas telas. Nós estamos trabalhando com ações que vão desde a prevenção, com educação, junto às escolas, universidades, hospitais, secretarias de educação, secretarias municipais de saúde, objetivando diminuir o contágio. Isso vai também diminuir o contágio da gripe comum, da influenza. E na outra ponta, preparando a nossa rede para absorver uma eventual epidemia, um número de casos que poderá vir a acontecer de pessoas que precisem internação para ventilação mecânica. Então, nós definimos hospitais em cada região de saúde que irão ser responsáveis por internar esses pacientes. Garantimos o fortalecimento da cadeia de suprimentos desses hospitais, seja no que diz respeito a oxigênio, seja no que diz respeito a máscaras, equipamento de proteção individual e, especificamente, no oferecimento de ventilação mecânica. Nós estamos garantindo que exista uma reserva de aparelhos de ventilação mecânica para, na eventualidade de nós precisarmos instalar leitos adicionais, nós tenhamos essa capacidade, incluindo os equipamentos já disponíveis para uso imediato em toda a nossa rede hospitalar. Então, são já várias semanas de preparo que culmina com esse encontro aqui que nós estamos fazendo com a participação do Dr. Antônio Carlos Bandeira, que é o nosso infectologista de referência para a Secretaria de Saúde da Bahia. Eu vou passar a palavra para ele, Bandeira, você conduzir daqui para frente, e qualquer dúvida, não hesitem em procurar a nossa vigilância de saúde aqui da CESAB. Boa conferência, bom encontro, tirem todas as dúvidas e, se persistirem, podem continuar nos procurando. Obrigado, doutor Fábio, secretário de Saúde do Estado da Bahia. No Estado da Bahia eu tenho possibilitado todo o esforço do doutor Fábio, como secretário, junto à secretaria, tem se antecipado, inclusive, às ações importantes de prevenção e de controle da doença. Nós vamos agora trabalhar com o enfrentamento da doença pelo coronavírus 2019, dando continuidade ao que já fizemos anteriormente em uma outra web palestra aqui mesmo com vocês. Então, só para lembrar que o coronavírus, esse coronavírus agora, o nome do vírus é o SARS-CoV-2, como o secretário colocou aqui, muito bem, e ele está aqui, o SARS-CoV-2, ele os genomas sequenciados são muito próximos do SARS, coronavírus. É por isso que ele está sendo considerado, então, pela proximidade genômica, como um coronavírus bem próximo, possivelmente vírus que tenham vindo inicialmente através de infecções em zoonoses, através de infecções em morcegos, que tenham passado para animais intermediários e, subsequentemente, para os seres humanos. Os coronavírus, eles causam uma variedade de doenças em mamíferos e pássaros, passando por doenças entéricas, em gado e porcos, doenças respiratórias altas em frangos, até infecções respiratórias letais. 4 tipos de coronavírus causam doenças respiratórias altas e são conhecidos e causam doenças brandas, como o coronavírus OC43, o HK229E, que geralmente causam doenças como resfriado comum, e o próprio NL63, que nós inclusive já isolamos aqui na busca do Covid-19, já inclusive é um vírus que circula entre nós, pode causar bronquiolite em crianças ou resfriados comuns. O coronavírus SARS, que foi o primeiro, ele pertence à mesma subfamília do atual coronavírus, o SARS-CoV-2. Na época atingiu 8.000, foram 8.000 casos com 800 óbitos em 2002 e 2003, que tinham sinais semelhantes aos do atual, como tosse seca, mialgias
e falta de ar. O atual a gente tem observado menos dor de cabeça e diarreia. E o coronavírus MERS-CoV-2 em 2012 foi o responsável por um surto importante no Oriente Médio, mas até 2019 o número de casos foi muito menor, ou seja, uma transmissibilidade muito baixa, porém com uma alta letalidade. As manifestações, então, do SARS-CoV-2, que representam a doença do Covid-19, o espectro clínico dessa infecção pelo coronavírus, por esse coronavírus, tem sido diferente entre aqueles pacientes que fazem um quadro mais brando e não são internados em relação àqueles que são internados. Então, o que acontece naquele paciente, classicamente, que se infecta com o atual SARS-CoV-2? Nos primeiros dias, ele pode ter uma dor de garganta, tosse seca, mialgias e graus variados de febre, que são os principais sintomas. Então, esses são os principais sintomas. Um sintoma de uma virose respiratória, predominando mais em garganta, o corpo meio quebrado e tosse. E esses pacientes podem evoluir dessa forma e em 7 a 8 dias esses sintomas irem desaparecendo, ele não evoluir para uma forma mais grave. No entanto, alguns pacientes podem, no decorrer dos primeiros 5 a 7 dias, e principalmente no final desse período aí, entre 5 a 8 dias, além de dor de garganta, tosse seca, mialgias e graus variados de febre, ou seja, pode ter febre baixa, pode ter febre mais alta, esses pacientes começam a apresentar taquipneia, que é um aumento da frequência respiratória, dispneia, que é um desconforto respiratório, com evolução então para quadros mais graves respiratórios. Então são esses aqui que vão ser frequentemente os pacientes que vão dar entrada na porta das unidades de referência hospitalar. Então são esses que vão entrar possivelmente nas UPAs, são esses que vão ser triados do ponto de vista de regulação e são esses que vão necessitar então de uma assistência ventilatória mais significativa. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho foi publicado agora bastante recentemente, agora, mostrando os primeiros 28 casos do Covid-19 na Coreia do Sul. Então os pacientes eram pacientes mais brandos, tá certo? Esses pacientes inicialmente apresentavam febre, tosse, dor de garganta e mialgias. Esses eram os sintomas principais que esses pacientes tinham. 3 pacientes estavam assintomáticos, foram rastreados por serem contatos. No entanto, 18 evoluíram para pneumonia, graus variados de pneumonia, 16 pacientes se infectaram no exterior e 10 pacientes foram infectados por esses casos índices. Ou seja, 10 pacientes foram infectados por 16 pacientes que chegaram de um local onde havia transmissão acentuada. E aqui a maior parte desses pacientes chegaram da China, que naquela época e ainda hoje continua sendo o maior reservatório da doença. Por outro lado, quando a gente olha esse trabalho, foi publicado agora dia 9 de março, ou seja, de forma bem recente, há 2 dias atrás, que é um estudo multicêntrico de coorte retrospectiva em adultos maiores ou iguais a 18 anos, em 2 hospitais na China, e que receberam alta ou faleceram até o dia 31 de janeiro de 2020, foram 191 pacientes incluídos, 137 tiveram alta, 57 faleceram. O que chamou a atenção nesses pacientes? São pacientes que foram, então, admitidos do ponto de vista hospitalar, tá certo? Então, primeiro, quando a gente separa, quando os autores separaram desse total de 191 pacientes, aqueles que foram a óbito, que foram 54, daqueles que sobreviveram, que foram os 137, o que chamou a atenção? Quem foi a óbito tinha uma mediana de idade maior, bem maior e significativamente maior do que quem sobreviveu. A mediana de idade foi de 69 anos. O que aponta, a mediana aponta o seguinte, ou seja, mais ou menos a metade dos casos que vieram a falecer tinham de 69 para cima, tá certo? Então mostrando que esse grupo é notadamente o grupo de maior atenção e que complica mais. A outra situação também que foi observada e em que houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos de sobreviventes e os grupos que foram a óbito eram as comorbidades. Então, pacientes que tinham hipertensão, diabetes ou doença cardiovascular, esses pacientes acabaram indo mais a óbito do que aqueles com essas mesmas comorbidades, entendeu?
quando a gente compara com esses pacientes que não tinham comorbidades. Então, as comorbidades aumentaram o risco de mortalidade. A outra questão que chamou bastante a atenção foi a frequência respiratória. Então, pacientes que tinham taquipneia, e aqui taquipneia, o traço marcador da diferença aqui da frequência respiratória mais aumentada foi acima de 24 incursões por minuto, foi associada a uma maior mortalidade. Aqueles pacientes que tinham frequência respiratória, taquipneia, acima de 24 incursões por minuto, desses pacientes, 63%, né, acabaram indo a óbito em relação àqueles pacientes que sobreviveram. Então, em relação a dados clínicos, isso é muito importante, a gente pensar na idade, pacientes idosos, em segundo lugar, pacientes que têm comorbidades, e em terceiro lugar, a gente, na admissão, no atendimento, medir a frequência respiratória, o que é uma das poucas, vamos chamar, dados vitais que são pouco medidos, tá certo? A gente vem insistindo através do protocolo de sepsis, mas a gente precisa reforçar isso mais ainda agora com o Covid-19, a medida da frequência respiratória. Quando a gente olha os dados laboratoriais, o que é que chama a atenção é que alguns dados laboratoriais foram associados a maior mortalidade nesses pacientes. Então, contagem absoluta de linfócitos totais abaixo de 800, ou seja, uma linfopenia absoluta e significativa, foi associado à mortalidade. 76% desses pacientes que tiveram linfopenia significativa vieram a falecer versus 26% naqueles sobreviventes. A outra situação foi a medida do dedímero, que é uma medida que geralmente a gente pensa em fazer em pacientes que têm tromboembolismo pulmonar. Acima de 1 micrograma por litro foi associado a maior mortalidade, assim como a troponina I elevada, ou seja, ela acima de 28 nanogramas por ml, 46% desses pacientes que tinham esses valores foram a óbito versus 1% dos pacientes que tinham esses valores. Quando a gente olha dentro dos sobreviventes, somente 1% dos sobreviventes apresentaram esse valor, ou seja, mostrando que a troponina I elevada foi significativamente associada à mortalidade, provavelmente isso tem a ver com distúrbios na função miocárdica, tá certo? Então, os principais resultados desse estudo, recentemente liberado, foram que 95% dos pacientes, então, receberam antibiótico durante a internação, então vai ser uma coisa importante, porque esses pacientes fazem uma pneumonia grave e muitos desses há uma confusão muito grande se eles têm só a infecção pelo Covid-19 ou estão fazendo uma infecção secundária. Então, 95% também receberam antibióticos durante a internação, 21% receberam antivirais, e são antivirais aqui, são experimentais. Não está definido isso em protocolo algum, somente ações in vitro. Mas 21% provavelmente pelo grau dos sintomas, o grau de intensidade receberam. A mediana de tempo entre a admissão e a alta, ou seja, o paciente foi admitido no hospital até ele ter alta, daqueles que sobreviveram, foi de 22 dias, ou seja, mostrando que esses pacientes vão permanecer um longo período dentro do hospital. A mediana de tempo entre aqueles pacientes que foram a óbito, entre serem admitidos e irem a óbito, foi de 18,5 dias. 32 pacientes foram submetidos à ventilação mecânica, ou seja, ficaram suficientemente graves para irem para intubação orotraqueal e ventilação mecânica, dos quais 31 faleceram, ou seja, 97%, o que mostra que esses pacientes, quando vão para a ventilação mecânica, têm uma pneumonia muito extensa e muitos acabam falecendo. ECMO foi utilizado em 3 pacientes, todos faleceram. sepsis foi a complicação secundária mais frequente e por isso também justifica o uso extenso de antibióticos. Dano cardíaco agudo em 59% daqueles que foram a óbito versus 1% dos sobreviventes, e provavelmente isso explica a troponina I como um marcador de gravidade, e dano renal agudo em 50% dos pacientes que foram a óbito versus 1% dos pacientes que sobreviveram. Interessante, quando a gente olha os principais resultados entre sobreviventes e não sobreviventes, a gente vê o seguinte, que febre não diferenciou quem sobreviveu ou não. Tosse também não. Dispneia também não, apesar da frequência respiratória ser um marcador importante. No entanto, a ventilação invasiva, tá certo? Ela mostrou realmente uma diferença significativa. Nenhum dos pacientes que sobreviveram foram intubados, foram para a ventilação mecânica, tá certo? Então, esse foi um dado significativo. Quando a gente olha, então, para as nossas definições de diagnóstico e notificação, hoje pelo Ministério, as definições do Ministério da Saúde, é fundamental que a gente entenda e esteja atento para isso. Então, na situação 1, é a pessoa que apresenta febre, pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios, né? Sejam eles tosse, dificuldade para respirar, produção de catarro, congestão nasal, dificuldade para deglutir, dor de garganta, saturação
menor que 95%, sinais de cianose, tiragem costal e dispneia e histórico de viagem a países com transmissão sustentada ou áreas dentro do país com transmissão local nos últimos 14 dias. Ou um contato próximo, ou seja, pessoa que apresente febre ou um sinal respiratório. Então isso aqui já foi uma evolução importante para que a gente entenda que o contato próximo ele pode não apresentar febre, mas ele pelo menos tem que ter algum sintoma respiratório, porém ele tem, obviamente, um contato de risco, está associado a histórico de contato com um indivíduo suspeito ou confirmado pelo Covid-19 nos últimos 14 dias. E no caso provável de doença pelo Covid, contato domiciliar, ou seja, aquela pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado pelo Covid nos últimos 14 dias e apresente febre ou um sintoma respiratório. Então, a pessoa teve contato domiciliar com alguém com Covid nos últimos 14 dias e apresenta febre ou um sintoma respiratório como esses aqui. Então, é considerado um caso provável da doença. E um caso confirmado da doença pelo coronavírus é quando você tem laboratorialmente o caso suspeito ou provável com resultado positivo para o RT-PCR em tempo real ou pelo critério clínico epidemiológico, como caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar em caso confirmado laboratorialmente e que apresente sintomas, sejam eles febres ou sintomas respiratórios, mas em que não houve possibilidade laboratorial específica nesses pacientes. Tá certo? O quadro clínico, como eu mostrei mais uma vez, é caracterizado, então, basicamente por uma síndrome gripal com alguns sintomas respiratórios altos, principalmente dor de garganta e tosse, podendo evoluir para falta de ar e dispneia progressiva. A presença da febre é variável, pode ou não estar presente. Difere em certa medida do vírus da influenza por poucas manifestações gastrointestinais, assim como também cefaleia menos intensa do que a influenza. À medida que mais áreas no Brasil sejam acometidas progressivamente, se reduzirá a relação com viagens internacionais ou mesmo para as áreas locais de transmissão. No entanto, esse vínculo ainda é importante para a investigação diagnóstica nesse atual momento. O diagnóstico laboratorial é para a identificação do SARS-CoV-2, realizado pelas técnicas de RT-PCR em tempo real. Como o secretário colocou muito bem aqui, o LACEN já tem condições de estar realizando essas provas. O material mais importante para a identificação viral provém da coleta de material de garganta e das narinas, através dos swabs. Então, 2 swabs nasais, um em cada narina e um swab em orofaringe. Esse material deve ser colocado em um tubo de transporte que é cedido pelo LACEN e, no momento, o LACEN está, além de testar para o Covid-19, está testando para acima de 20 vírus respiratórios e bactérias também. É necessário notificar o caso do Covid-19 para prosseguir na realização da testagem das amostras. Então, é fundamental que as pessoas estejam atentas para preencher a ficha de notificação do Covid-19. No manejo clínico, é fundamental, então, que a gente estratifique o paciente naqueles pacientes com quadro clínico leve e moderado, sem dificuldade respiratória, sem dispneia e sem disfunções orgânicas. Então, isso é fundamental. O paciente que vai chegar nas unidades de saúde que tem ainda um vínculo epidemiológico, ou seja, ele esteve fora do Brasil, esteve na Itália, que é o caso mais frequente, esteve na Alemanha, esteve na França, esteve na China, esteve na Coreia do Sul, e chega ao país e nos primeiros 14 dias ele desenvolve um quadro respiratório. Esse paciente tem que ser estratificado para que a gente possa, então, trabalhar corretamente dentro do sistema de saúde. Se o paciente tem um quadro clínico leve e moderado, isso implica que ele não tem dificuldade respiratória, ele não tem dispneia, ele não tem disfunção orgânica, tá certo? Então, é fundamental que a gente estratifique esse paciente. Esses pacientes podem e devem ter alta da unidade, e o mais rápido possível. A gente não deve manter esse paciente por longo tempo dentro da unidade de saúde. Temos que orientá-lo quanto ao isolamento domiciliar e ao uso de medicações sintomáticas. Esses pacientes vão precisar usar medicações, tá certo? Muitas vezes o paciente tem dor de garganta, ele precisa tomar alguma coisa para dor de garganta, para febre, para coriza. Esse paciente tem que ser medicado corretamente. Esse paciente tem que ser orientado a permanecer em casa até a confirmação ou não do Covid-19, tá certo? Porque naquele momento, obviamente, a gente não vai ter como dar uma resposta para ele de segurança laboratorial. Ele vai para casa, ele vai permanecer em casa, ele leva uma máscara cirúrgica e ele é orientado a ficar em casa e evitando os contatos domiciliares. Se ele tiver que ter algum contato domiciliar, ele tem que usar a máscara para conversar com as pessoas. É importantíssimo que seja orientado não só para ele, mas para todas as pessoas que convivem na sua residência, a higienização frequente das mãos. Outra coisa é a limpeza frequente das superfícies. Limpeza com água e sabão ou nos instrumentos com álcool, não álcool gel, mas o álcool a 70%, em que a gente deve procurar estar
higienizando pelo menos uma vez ao dia os telefones, as bancadas, os locais que o paciente está. Isso é o ideal. Se não tem álcool a 70, vai com água e sabão, vai com uma esponja, com sabão e água, e a gente faz essa limpeza, pelo menos uma vez por dia. Esses pacientes, se confirmados o Covid-19, eles têm que permanecer 14 dias em isolamento domiciliar. Após isso, e seguindo um protocolo que vai estar disponibilizado para todos, esses pacientes que passem a não ter febre e passem a ter pelo menos 2 exames negativos para o RT-PCR para Covid-19 num período de pelo menos 48 horas, vão ser orientados a estarem fora do isolamento. Do contrário, esses pacientes têm que ficar em isolamento domiciliar por pelo menos 14 dias até que sejam definidas outras ações em relação a ele. No entanto, esses pacientes devem ser orientados a retornarem às unidades de saúde se apresentarem as seguintes alterações. Então, isso é importantíssimo. Da mesma forma que a gente faz isso para a dengue, orienta em relação aos sinais de alarme, a gente tem que orientar os pacientes com Covid-19 em relação a complicações que podem advir, porque alguns desses pacientes vão procurar a unidade mais rapidamente, e aí alguns pacientes a gente sabe que complicam a partir do 5º, 6º, 7º dia de doença. Então, ele tem que estar orientado para quê? Se ele tiver desconforto respiratório, dificuldade de respirar, orientar isso para ele. Se ele tiver com uma frequência respiratória, a gente orientou a princípio acima de 22 incursões por minuto, a gente pode estar mantendo isso por enquanto, sabendo que nesse último trabalho a frequência foi de 24, está muito próxima. Ou se ele tiver alguma descompensação dos quadros de condições clínicas de base, quais sejam? Paciente diabético que descompensa o diabetes, paciente hipertenso que descompensa a hipertensão e o paciente que tem algum problema cardíaco que descompense a questão cardiológica. É fundamental que esse paciente chegou na unidade, que ele chegou na unidade de saúde e o manejo clínico desses pacientes sob suspeita de SARS-CoV-2, os critérios para admissão e persistência nas unidades de saúde. Então, o paciente chega à unidade de saúde, tem suspeita de Covid-19 e tem uma saturação de oxigênio em ar ambiente menor do que 95%. Tem desconforto respiratório, tem frequência cardíaca superior a 22 incursões por minuto, tem hipotensão arterial, como entendida como uma pressão arterial sistólica menor do que 100 mm de mercúrio, e tem descompensações das suas condições clínicas de base, esse paciente tem que ficar na unidade. Ele não pode ter alta até que ele esteja totalmente avaliado pelos médicos, seja criteriosamente avaliado quanto à sua questão respiratória. Esse paciente tem que ficar na unidade. Esses pacientes, então, que estão na unidade, quais são as ações imediatas na admissão desses pacientes? Esse paciente tem que ser colocado em monitoramento não invasivo com pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio continuamente. Acessos periféricos, preferencialmente 2, um com gel hidrolisado e o outro com solução de eletrólitos. Pode ser soro fisiológico ou ringer lactato. Tem que ser procedida a notificação desses pacientes para a coleta de swabs, como indicado na nota técnica do LACEN. Esses pacientes necessitam de sangue para fazer gasometria arterial e outros exames de suporte laboratorial, além de hemoculturas e outros julgados necessários pelo profissional médico que está atendendo. E raio-x de tórax é fundamental se a unidade tem condição, preferencialmente a tomografia computadorizada de tórax. Na terapia básica de suporte, estratifique os pacientes quanto à idade e comorbidades, para a triagem mais rápida e eficaz. Pacientes mais idosos, entendidos como aqueles acima de 60 anos, pacientes que têm comorbidades, entendidos como aqueles pacientes que têm hipertensão arterial, doença cardíaca prévia e diabetes, têm que ser triados mais rapidamente por uma rota rápida de atendimento. Administre oxigenoterapia suplementar imediatamente a pacientes que apresentem um quadro de desconforto respiratório, tá certo? Assim como hipoxemia ou choque. Tratamento conservador de fluidos com pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Esses pacientes não devem receber grandes quantidades de fluidos, como é o caso, por exemplo, do protocolo de sepsis. Esses pacientes não devem seguir para a terapia de infusão de fluidos o mesmo que a gente faz para a terapia de sepsis. É diferente. A gente não pode colocar muitos fluidos nesses pacientes porque eles podem piorar a parte respiratória. A gente não vai saber se esse paciente está com Covid-19 ou influenza. E para influenza a gente sabe que a gente tem medicação. O paciente tem CIRAG, é indicação formal do uso do oseltamivir. Então administre imediatamente, comece já na unidade de emergência o uso do oseltamivir para esses pacientes que apresentam desconforto respiratório. Avalie criteriosamente o uso de antimicrobianos empíricos. Alguns desses pacientes já chegam com pneumonia bilateral e muitas vezes é difícil fazer um diagnóstico diferencial naquele momento. Na dúvida, a gente administra os antibióticos, tá certo? Porque a gente sabe que também
em pneumonias graves, os antibióticos fazem diferença na mortalidade. Corticosteroides, a tendência é não administrá-los, ou administrá-los com muita indicação clínica, e não sistematicamente, tá certo? E monitore de perto aqueles pacientes que já apresentam desconforto respiratório em relação às complicações clínicas, como insuficiência respiratória, choque, fazendo intervenções de suporte. Fundamental para os profissionais de saúde que atendem esses pacientes se prevenirem da contaminação pelo SARS-CoV-2. Por quê? A gente sabe que no período em que essa doença ainda estava circulando ainda na China, em dezembro e em janeiro, muitos profissionais de saúde se contaminaram com o SARS-CoV-2 e fizeram um quadro clínico de Covid-19. Então é fundamental que na suspeita clínica de um paciente com Covid-19, os profissionais utilizem as precauções respiratórias e as precauções de contato. Nas precauções de contato, é fundamental o uso da capa limpa não estéril, podendo ser descartável ou não. Usar luvas de procedimento, sempre colocando-as por último, tá certo? Então, as luvas a gente coloca por último e retira elas primeiro após o contato com o paciente para que a gente não seja contaminado. E após a retirada das luvas, a gente imediatamente higieniza as mãos na sequência. Segundo a OMS, a recomendação é a utilização da máscara cirúrgica para atendimento de pacientes não geradores de aerossol e a máscara N95 ppf2 somente para procedimentos que gerem aerossóis, como a gente vai ver mais adiante. E essa tem sido agora progressivamente também a orientação do Ministério da Saúde, que está movendo para essa direção novamente. O Ministério da Saúde, no boletim segundo, indica a N95 ppf2 para todo atendimento ao paciente suspeito, mas possibilita o uso da máscara cirúrgica quando da sua não disponibilidade. A gente sabe que no momento existe uma dificuldade muito grande em relação às máscaras e a nossa orientação é utilização das máscaras cirúrgicas para pacientes em atendimentos de pacientes não geradores de aerossol. Isso, e deixando as máscaras N95 e ppf2 para os procedimentos geradores de aerossol. Dados que corroboram o que a OMS preconiza e o que todas as evidências científicas de transmissão por gotículas apontam para o Covid-19. Use equipamento descartável de uso único ou equipamento dedicado, como por exemplo estetoscópio, esfigmo e termômetros naqueles pacientes, que vão ficar porque eles estão em precauções de contato. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos potencialmente contaminadas. Então é fundamental que após o descarte da luva se faça a higienização das mãos imediatamente com álcool 70, profissional de saúde, e depois retire o restante dos EPIs. Evite a movimentação desnecessária do paciente na unidade, menos que seja clinicamente necessário, usando equipamentos portáteis de raio-x, por exemplo, ou outros equipamentos portáteis de diagnóstico. Outras medidas de precaução e uso de EPIs em pacientes de suspeita de SARS-CoV-2 são para aqueles procedimentos geradores de aerossol. Quais são? Então, quando o paciente necessita de intubação orotraqueal, ventilação não invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar e a própria ventilação manual antes da intubação, além da broncoscopia, é fundamental que então os profissionais de saúde utilizem a seguinte rota de proteção. Use máscara então agora do tipo N95 ou ppf2, usem proteção para os olhos, tá certo? Ou óculos de proteção ou protetor facial, usem capas estéreis e de mangas compridas, luvas de procedimento e preferencialmente realizem os procedimentos em um local adequadamente ventilado. Limite o número de pessoas presentes na sala para o mínimo necessário no atendimento e suporte a esse paciente. Fundamental que seja somente o pessoal que está diretamente relacionado ao procedimento invasivo em questão. A situação no Brasil nesse momento, atualizada em 7 de março de 2020, nós tínhamos 13 casos confirmados em São Paulo, 2 casos confirmados no Rio de Janeiro, 2 casos confirmados na Bahia, em Feira de Santana, ambos, sendo um paciente que se contaminou na Itália, tendo passado por Milão em Roma, e o segundo paciente por transmissão direta desse contato com sua empregada, 15 suspeitos ainda de investigação do Estado da Bahia, naquele momento, um caso confirmado no Espírito Santo e um caso confirmado no Distrito Federal. Então, nós tínhamos 19 casos confirmados no dia 7, no dia 9, 2 dias depois, já tínhamos 25 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. A situação no mundo, pela OMS, às 18 horas, no dia 7 de março de 2020, eram de 101.927 casos confirmados da doença, com 3.486 óbitos, com uma letalidade de 3,4%, que é uma letalidade que, na verdade, ela é extremamente diferenciada. Era uma letalidade muito maior em pacientes acima de 80 anos do que no restante dos grupamentos de pacientes em idades menores. E já estava presente com notificações em 95 países. Aqui, rapidamente, só para a gente mostrar que na China isso aconteceu muito porque havia ainda
um desconhecimento, então, em relação às formas de transmissão, e aí estava se correndo atrás. Então, esses são os modelos matemáticos que mostram que na China, se nós realmente não fizermos nada, que é bem diferente do que nós estamos hoje fazendo, com treinamentos intensivos, com distribuição de material amplo para a população, e a gente espera e vai conseguir que essa não seja a nossa curva, que foi de crescimento logístico na China, que eles observaram no período em que eles vivenciaram isso no início de janeiro desse ano. Obrigado. Então, podemos começar aqui, então, a nossa segunda parte dessa apresentação. Estão ouvindo? Ok. Então, mais uma vez aqui falando, né, sobre esse tema, né, o Covid-19, trazendo um pouco das atualizações do cenário epidemiológico da Bahia. E a gente pode ver aqui, então, esses dados foram de ontem, né, que a gente tem um total de notificados 166 casos, sendo 21 excluídos, 85 descartados e temos 58 aguardando o resultado, aqui pelo LACEN. E temos 2 casos confirmados. Esse aqui é o panorama do estado da Bahia. Bom, a gente recomenda, né, inicialmente, que os protocolos sejam seguidos. Inicialmente, o protocolo de tratamento da influenza, como já tinha sido divulgado anteriormente, e esse paciente vai, então, passar pelo protocolo, né, das desragas, e depois, então, esse paciente vai ser classificado, caso necessário, para o protocolo de coronavírus. Então, antes de considerar a possibilidade de ser um caso suspeito, a gente precisa atender a esse critério primeiro pelo protocolo de influenza. Então, todo caso suspeito, ele será testado no LACEN, e como o doutor Bandeira já falou, né, vai fazer o exame PCR para influenza e outros vírus, e aí, então, depois, não identificando nenhum outro vírus respiratório, aí ele vai ser testado também para o coronavírus. Então, aqui a gente tem os protocolos, como eu já tinha falado, o da influenza, o do coronavírus, do Covid-19, e aqui a gente tem também uma nota técnica que a gente trouxe, que é do NESSE, que é da Vigilância Sanitária, que traz algumas orientações acerca de controle que devem ser adotados durante a assistência aos casos suspeitos e confirmados pela infecção pelo novo coronavírus. Lembrando que essa nota ela vai ser atualizada, porque ela foi publicada anteriormente à nova definição de caso, então ela está sendo reestruturada, né, em alguns pontos, e a gente vai divulgar posteriormente também. Bom, então, a gente considera, né, que essa infecção é uma emergência de saúde pública de importância internacional, pelo Regulamento Sanitário Internacional. Trata-se de um evento de saúde pública de notificação imediata. Todos os casos suspeitos, eles devem ser imediatamente comunicados ao CIEVS Bahia, através do nosso e-mail, que é o cieves.notifica@saude.ba.gov.br, ou através dos telefones. A gente tem o 3116-0018, e também o celular, que é o 99994-1088. Nós funcionamos, inclusive, aos sábados, domingos e feriados em esquema de plantão, certo? Esses pacientes notificados, eles deverão atender a uma ficha que tem aqui disponível, através desse link, que já é de conhecimento de todos, que esse paciente sendo notificado vai estar entrando para a nossa lista de pacientes suspeitos, e aí, então, ele vai ser testado. Os pacientes que tiverem atendimento em Salvador, eles devem ser notificados também ao CIEVS Salvador, através do e-mail notifica.salvador@gmail.com. E então o município estará acompanhando também esses casos. Bom, então a gente tem aqui como uma referência para vocês também o nosso plano de contingência, que foi elaborado com diversas áreas da saúde, né, diversos órgãos participaram dessa elaboração, e a gente teve como objetivo preparar a resposta rápida e coordenada para o enfrentamento do novo coronavírus no estado da Bahia. Ações de vigilância em saúde, ações da Anvisa, ações de atenção em saúde, ações de comunicação e ações de gestão. Esses são os eixos, né, desse plano, e que os municípios devem adequar à sua realidade, seguindo esse escopo aqui de ações, onde serão contempladas, né, essas ações para o atendimento dos pacientes. Bom, com referência à rede de referência hospitalar, para os casos suspeitos, a gente tem a classificação de risco,
baseada no nosso protocolo, né, de tratamento de síndrome respiratória aguda grave, em que esses pacientes serão classificados entre verde, amarelo e vermelho, a depender do seu grau de complicação, né, o seu estado clínico, aí ele será classificado. Então, sendo verde, o indivíduo com suspeita ou confirmação, estando estável, sem sinais de piora do estado clínico, ele vai ser acompanhado em domicílio, com orientações sobre precaução respiratória e sinais de agravamento, e ele terá a supervisão da autoridade sanitária, no caso, a vigilância municipal, e muitas vezes pode também ser acompanhado pela estadual, a depender da necessidade. Os pacientes classificados no risco amarelo, ele será um paciente que tiver com suspeita ou confirmação, com sinais de gravidade, apresentando dispneia, desconforto respiratório, saturação de O2 menor que 95%, ou uma exacerbação clínica, né, de alguma doença pré-existente, e os fatores de risco também mais elevados. Eles serão encaminhados para hospitais de referência secundária regional, que posteriormente eu vou falar, e os pacientes classificados em vermelho é aquele paciente que tiver uma suspeita ou confirmação do quadro, né, da suspeita para coronavírus, com sinais de gravidade, podendo ser choque, disfunção dos órgãos vitais, insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica. Esses pacientes, eles serão encaminhados para o hospital de referência terciária, de acordo com a disponibilidade do recurso. Então, ele vai ser regulado. Então, aqui a gente tem o nosso mapa, né, do estado, onde a gente tem as referências, né, de assistência para todas as regionais de saúde, e aqui estando Salvador com a referência terciária. Então, na referência secundária, nós temos 20 regionais de saúde, para os casos classificados como vermelho ou amarelo, e a referência terciária, como eu já falei, é uma referência estadual para os casos mais graves, estando aqui na cidade de Salvador. Então, a unidade de atendimento terciário é o Instituto Couto Maia. Ele fica em Salvador, como eu já falei, ele tem 35 leitos clínicos e 10 leitos de UTI para atendimento desses casos que necessitarem de atendimento terciário. Pronto. Agora a Márcia vai falar um pouco para vocês sobre a questão laboratorial. Meu nome é Márcia São Pedro, tá? Sou sanitarista do estado e atualmente estou no LACEN. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre, quando a gente fala sobre a questão do diagnóstico, e aí é bom a gente só retomar que a Patrícia falou que quando a amostra chega no LACEN, imediatamente, só a título de esclarecimento, nós rodamos, né, o painel para 20 vírus e uma bactéria. Naquele exato momento, após sair o resultado, não sendo identificado, detectado nenhum daqueles vírus, imediatamente se faz o teste para o Covid-19. Tá? Então, esse é feito pelo LACEN Bahia. O kit vírus respiratório, ele está sendo descentralizado para todas as unidades de saúde, as unidades sentinelas, UPAs, hospitais, unidades de urgência e emergência do estado, bem como para todas as regionais de saúde, os núcleos e as regionais de saúde, que é das áreas de abrangências, os laboratórios, aqui são os LMRR, que são os laboratórios municipais de referência regional que nós temos no estado, e temos um laboratório estadual de referência regional que encontra-se em Jequié. A solicitação dos kits, elas devem ser feitas através do e-mail lacem.coreplan@saude.ba.gov.br, e esse kit, a composição dele, ele vem com um tubo de Falcon com meio L15 e 3 swabs de rayon e um folheto de orientação para a coleta. Esses kits, eles são, à medida que você vai solicitando, existe uma distribuição de um quantitativo, tá, que já foi estabelecido, mas à medida que vocês vão pedindo e utilizando a entrega da amostra, vocês já retiram o novo kit. Então é importante a gente ter atenção que os kits, eles não podem a gente não pode estar deixando os kits armazenados por muito tempo nas unidades. Então não peçam quantidades grandes, porque o kit está sendo disponibilizado sempre que à medida que vocês entregam amostras, vocês já levam, porque existe um prazo de validade. E a gente precisa lembrar que nós atendemos uma região de 417 municípios. Então, estamos trabalhando toda a vigilância em saúde de uma forma articulada para dar resposta em tempo hábil. Então, a gente precisa entender que existe uma nota técnica para a coleta, que foi liberada, a nota técnica número 1, do dia 28 de fevereiro de 2020. Essa nota está atualizada, onde ela consta todo o procedimento de coleta, armazenamento e transporte de amostra para o LACEN. Plano de contingência que foi realizado de todo o estado, que é um plano maior,
existe o plano de ação para enfrentamento da doença pelo coronavírus nas regionais do estado da Bahia, porque entendemos que em cada regional existe uma realidade e que a gente precisa adaptar para a realidade daquele local. Então, aqui são ações micro que a gente vai fazer a nível das regionais e dos municípios, cujo objetivo é dar resposta em tempo rápido e conter a disseminação desse vírus. Então, as ações propostas nesse plano, e já foi divulgado pelo Estado, é preparar a resposta rápida e coordenada para enfrentamento do novo coronavírus, o Covid-19, nas regionais do Estado da Bahia. Cabe à ação estadual reunir com os gestores municipais para comunicarmos a situação epidemiológica e definir as ações locais complementares às ações estaduais. Cabe à ação municipal divulgar e discutir a nota técnica conjunta de VEP Lacem CESAB número 1 com as equipes de saúde local, tá, a fim de ampliar a sensibilidade para a notificação imediata dos casos suspeitos de coronavírus. Então, há um caso suspeito que atenda dentro dos critérios e prestar atenção que essa definição de caso ela está em constante mudança, justamente porque estamos acompanhando o comportamento desse vírus, é um caso novo para a gente, ele precisa ser notificado ao CIEVES Bahia. Devemos realizar a busca ativa casa a casa de contactantes de casos suspeitos na área delimitada para orientação sobre a conduta frente aos contatos próximos. Implantar a notificação negativa diária, estabelecendo um fluxo de informação entre as unidades de saúde do município, com a Secretaria Municipal e desta, então, com os núcleos regionais de saúde com a DVEP. Notificar esses casos suspeitos no Form SUSCAP, tá? Além da notificação imediata pelo telefone ao núcleo ADVEP. O Form SUSCAP não é um sistema de informação, mas é um local onde se agrega esses casos que são notificados no Estado. Justamente por ser um caso novo, um agravo novo, a gente precisa estar compilando esses dados. Implantar a Sala Municipal de Situação de Saúde nos seus municípios, com a participação das diversas secretarias municipais, sobre a coordenação do Estado. Nesse caso, a gente está falando do núcleo, a fim de estabelecer e realizar ações intersetoriais adequadas e oportunas, a fim de reduzir complicações e danos ocasionados pelo vírus SARS-CoV-2. Sabemos que temos um problema de saúde pública e que precisamos ter ações que são intersetoriais, precisamos da educação. Então, são ações mais amplas para a gente conter esse vírus. Realizar ações de educação e saúde no município para ação imediata. Cabe também, dentro do papel da ação de comunicação, o município precisa identificar uma pessoa-chave para esclarecimento à população e imprensa local quanto ao necessário. Precisamos estar falando a mesma linguagem, precisamos estar articulado município, regional e estado, para que a gente dê tranquilidade à população e consigamos avançar no enfrentamento dessa doença para minimizar os danos que possam ser ocasionados. Buscar aproximação com as assessorias de comunicação do município para alinhamento do discurso, visando passar informação sem causar pânico à população. E cabe também, tanto ao Estado quanto ao município, elaborar boletins informativos para os meios de comunicação, equipes locais e a população em geral. Tá? Uma coisa que é importante, que a gente não pode esquecer, é a importância dos núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar. Esses núcleos, eles são as nossas portas de entrada nos hospitais. Então, precisamos estar alerta. A Bahia possui 38 núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar, temos 15 na região leste, 3 no sudoeste, 7 no centro-leste, 5 no sul, 2 no norte, 2 no oeste, 2 no extremo sul e 1 no nordeste. Os núcleos, eles devem sensibilizar os núcleos regionais, devem fazer uma visita em loco a esses núcleos de vigilância hospitalar, devem sensibilizar, repassar as informações dessa reunião com o objetivo da gente detectar em tempo oportuno os casos suspeitos de Covid-19. Os núcleos, por si, eles devem orientar os profissionais de saúde do estabelecimento quanto à situação epidemiológica do Covid na Bahia, para que a gente fique alerta ao aparecimento dos casos suspeitos. Na ausência de um núcleo hospitalar, os núcleos regionais, eles devem se articular com a CCIH. Então, é extremamente importante agora que a gente tenha ações que sejam ações vinculadas, ações intersetoriais, para que a gente possa estar nesse enfrentamento. Ok? Muito obrigada. Bom, pessoal, agora a gente então vai partir para o momento para esclarecer as dúvidas. Quem tiver alguma pode postar aqui no bate-papo para nós. Atitudes estão sendo adotadas com os demais serviços de saúde como centros de referências estaduais. Quem quiser responder, pode ficar. Se quiser, eu repito a pergunta também. Estão me ouvindo? Juliana, Oi? pode repetir a pergunta, por Sim. favor?
que atitudes estão sendo adotadas com os demais serviços de saúde, como, por exemplo, os centros de referências estaduais? Bom, as condutas são únicas, né, para todos os serviços de saúde. São as mesmas orientações que nós estamos passando para os hospitais e todas as unidades de assistência, tanto da rede estadual quanto da rede privada. São condutas únicas, não existe nenhuma orientação diferente para serviços. A gente adotou como uma linha única de atendimento, cada um, logicamente, vai incorporar a sua realidade, mas as orientações de atendimento, de coleta e de transporte, armazenamento de amostras e assistência são iguais para todos os serviços. Como lidar com os casos assintomáticos? Qual a conduta para as pessoas que vieram de países com casos positivos que estiverem assintomáticos? Olha, os casos assintomáticos, o Ministério da Saúde, ele não impôs nenhum tipo de barreira à circulação desses pacientes que vêm desses países, da Itália, etc. O paciente estando assintomático, não existe nenhuma barreira colocada como isso existe em alguns outros países. E essa entrada também ela é controlada pela Anvisa, pelo governo federal, que faz o controle da entrada em aeroportos e portos, etc. Então, de certa maneira, essa entrada ela é controlada pela Anvisa, pelo governo federal nessas localidades, e de certa maneira vão buscar o rastreamento de indivíduos sintomáticos. Indivíduos assintomáticos, eles têm circulação normal dentro do país. Qual o tempo de incubação mínimo? A profissional pergunta, exemplo, eu tenho um paciente que vem em voo de mais ou menos 24 horas com italianos com sintomas. No caso, ele é um caso suspeito. Outra pessoa que teve contato, ele também é um caso suspeito? Olha, os pacientes que tiveram contato, eles são contatos desses pacientes, tá certo? É diferente do paciente que tem sintomas. O tempo de incubação para o indivíduo desenvolver sintomas, a estimativa é de 2 a 12 dias. E se colocou para exatamente ter uma extensão razoável, 14 dias como tempo máximo de incubação, que é o tempo entre se expor e se contaminar. O indivíduo pode se expor e não contaminar. Então, ele se expondo e se contaminando, ele pode levar 2 dias para começar a ter sintomas, como pode chegar a um máximo de 12 dias, e a gente dá ainda uma barreira de segurança para 14 dias. Deve-se iniciar o Tamiflu em pacientes com sintomas leves e moderados? O Tamiflu foi colocado aqui na apresentação, que é indicado para os pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Então, aqueles pacientes que chegaram com um quadro de desconforto respiratório, eles têm que ter o Tamiflu iniciado. A princípio, a gente, nos protocolos de uso do oseltamivir, não contempla pacientes com quadro brando que não tenham dificuldade respiratória e que não se enquadrem na síndrome respiratória aguda grave. Todas as recomendações internacionais orientam o exame físico com capa impermeável. Contudo, nenhuma UPA possui tal material. Na China, vários profissionais de saúde morreram na epidemia. É seguro usar o avental descartável permeável ou existe uma programação para distribuição? Veja só, na China o que aconteceu não foi porque usaram capas e aí se contaminaram. Pelo contrário, na verdade não usaram nada. Tinham contato direto com os pacientes, não sabiam efetivamente o que estava acontecendo, não usaram máscaras respiratórias, não fizeram higienização das mãos, porque esses são as principais formas de contato. A capa descartável, ela é uma capa que ela sustenta até um determinado ponto a quantidade de, geralmente, se não for uma grande quantidade de líquidos que estejam sendo passados para o paciente, do paciente para o profissional é bem razoável, entendeu? Agora, infelizmente, nós não temos capas impermeáveis de mangas longas e compridas disponíveis nas unidades, eu diria, nem públicas nem privadas. O que hoje nós temos disponíveis são capas de tecido ou capas descartáveis, tá certo? Então essa é a realidade que nós temos hoje. E, obviamente, para o paciente, na sua imensa maioria do manejo, isso tem sido suficiente. A gente vê realmente, assim, se a gente for seguir estritamente, existe uma ponderação em relação a isso. Mas eu dizia o seguinte, se a gente conseguir, pelo menos, conseguir triar bem o doente, conseguir fazer ele usar máscara enquanto estiver na recepção, porque a recepção tem que colocar esse paciente sintomático respiratório
já com máscara aguardando atendimento. Se a gente atender ele com luva, com avental, com máscara respiratória adequada, higienizar nossas mãos, com certeza não haverá risco de contaminação se a gente cumprir todo esse protocolo. A grande brecha é, na verdade, a falta de adesão estrita a esses protocolos, tá certo? Quais as indicações do uso de corticoide? O corticoide, a gente não tem nenhum protocolo para a utilização do corticoide. Nesse momento, o que a gente deve ponderar, caso a caso, o médico, na sua rotina, ele deve avaliar. Existe uma tendência a você não usar indiscriminadamente corticoides na suspeita de Covid-19, até que a gente tenha mais dados em relação a isso, tá certo? E com relação ao antibiótico, é indicado tomar antibiótico em estado grave? Olha, isso vai depender muito da condução desse doente nessas unidades. O que a gente acaba vendo, como inclusive eu apresentei nesse trabalho, recentemente publicado, é que um percentual muito alto de pacientes usaram antibióticos porque em determinado momento você não tem como muitas vezes diferenciar um quadro de uma pneumonia grave se ela tem alguma contribuição de agentes bacterianos envolvidos também. Então, e a gente sabe que a principal complicação secundária desses pacientes foi sepse. Então o uso de antibióticos realmente, muito provavelmente, vai ser extenso e numa grande parte desses pacientes. E a gente, obviamente, não vai restringir o uso de antibióticos para esses pacientes, porque a gente sabe que se esse paciente fizer uma infecção secundária e precisar de antibióticos, os antibióticos salvam pacientes com infecções graves bacterianas. Esses pacientes com pneumonia viral pelo Covid-19 podem acabar secundariamente tendo infecções bacterianas associadas. Ótimo. O pessoal que está com dúvida em relação ao kit, né? O kit será solicitado somente em caso suspeito. E ainda tem outra pergunta relacionada a isso. Os kits de coleta são solicitados pelos núcleos e disponibilizados aos municípios em caso suspeito, sendo que os municípios entregam no LACEN após a coleta. Estes é que irão retirar os kits? Então, são duas perguntas aí. Tá. Olha só, a primeira pergunta em relação ao kit, só vai pedir quando tiver caso suspeito? Não. O kit vírus respiratório é o mesmo kit que a gente faz a coleta para dar o diagnóstico de sarampo, de H1N1, tá? Então não é um kit separado, é o mesmo kit. O que ficou em reunião junto com os núcleos para poder facilitar e a gente viabilizar a chegada desses kits, tá? O município ele vai pedir para a sua regional de saúde. Tá? Então, o município, se eu tenho Itaberaba, os municípios que são responsáveis por aquela área, as micros, vão pedir para ele. Ele, então, as bases, elas vão retirar, e daí ela distribui para os municípios, assim como a gente tem os núcleos regionais e as bases regionais. Não é isso que não tem base, mas só para vocês entenderem que não é a base, mas que é a nossa regional. Então, eu tenho o núcleo regional, um exemplo, Centro-Leste. O núcleo regional Centro-Leste, ele tem feira. Vai para o núcleo, mas vai precisar também que ele pegue para os outros municípios das suas áreas circunvizinhas de abrangência. Está claro isso? Então, nessa forma é que é feito. Onde a gente tem LMRR perto, também a coleta pode ser feita no laboratório de referência regional, tá? E aí o próprio laboratório é quem cadastra e vai encaminhar. Uma coisa importante é que, como a gente está falando de um evento de saúde pública, a amostra não pode chegar sem a ficha de notificação. Esse é um agravo de notificação, então é obrigatório a ficha de notificação. Se a amostra ela chega sem a ficha, isso vai inviabilizar qualquer procedimento dentro do laboratório. A ficha precisa estar preenchida com seus sinais e sintomas, início de sinais, início de sintoma, o histórico do paciente, se teve contato com alguém que chegou de viagem, se veio de viagem, é todo o histórico do paciente. Então é extremamente importante que a amostra ela chegue junto com a ficha de notificação, porque daí é que vai dar para a gente toda a condição de testagem dentro do laboratório. Uma outra dúvida em relação à amostra, existe uma determinação em relação a qual profissional para realizar a coleta e quanto tempo o LACEN está disponibilizando o resultado do exame?
Bom, em relação ao profissional, é o profissional que está capacitado dentro do hospital. Então, a gente tem o enfermeiro, a gente tem o técnico de enfermagem, né? A gente tem o pessoal do laboratório, são os profissionais que já fazem a coleta normal dentro do serviço de saúde, que é devidamente treinado e capacitado. E é importante a gente lembrar que se tem alguma dificuldade ou precisa de uma capacitação, devem mandar um ofício endereçado à nossa diretora, do LACEN, doutora Arabella Leal, solicitando para que então ela possa ver essa viabilização desse treinamento sempre que possível, ok? A outra pergunta que você fez foi, desculpa, Juliana, ao tempo. O tempo, exato, o tempo do resultado. Hoje o tempo está sendo muito curto, tá? O que a gente está pedindo é que essas amostras, elas cheguem até meio-dia, para quê? Porque quando chega a amostra, não é chegou, o resultado saiu. Existe um preparo. Essa amostra ela vai para uma bancada, precisa se fazer a alíquota, precisa se retirar, todo um processo interno, tá, que faz parte do procedimento, do fluxo interno de um procedimento de bancada de laboratório. Então, a gente está solicitando que essas amostras cheguem até o meio-dia para que a gente possa processar essas amostras à tarde e já ir liberando o resultado. Antes demorava um pouco mais, porque a gente processava, em caso de ser testado por Covid, tinha que mandar para referência. Agora nós já somos o laboratório autorizado a realizar o Covid, então isso vai andar com um tempo menor. É claro que a gente tem que lembrar que estamos numa situação de emergência, uma situação diferenciada, e que o número de amostras que chegam no laboratório, isso impacta no tempo de resultado, porque tem todo um processo que é feito, tá? Então, em casos pequenos chegando, essas amostras estão sendo processadas dentro do padrão, dentro do tempo estabelecido do laboratório, ela é liberada. Em se aumentando, em tendo volume, aí a gente também já tem uma outra resposta, porque tudo isso depende do número de amostras que chegam, ok? Márcia, eu só vou frisar aqui novamente, eu sei que você já respondeu, mas no caso, por exemplo, de municípios que são bem distantes aqui de Salvador, né, no caso aqui a pergunta, o município dela fica a mais de 1.000 quilômetros aqui da capital, ela pode solicitar os kits sem casos suspeitos? Ou não existe essa abertura? Não, ela vai fazer o seguinte, ela não solicita, na hora que ela tiver um caso suspeito, a regional de saúde dela é a responsável em levar esse kit para ela, porque a gente está deixando as regionais equipadas com kit, justamente para quê? Opa, o meu município é muito distante, e eu tenho um caso suspeito, preciso coletar, eu não tenho que vir em Salvador, pegar no nível central, eu tenho a minha regional que é administrativamente responsável por aquele município, é ele que vai já dar o kit. Por isso que os kits estão sendo distribuídos para as bases e para as regionais. Ótimo, agora ficou claro. Com relação só aqui, que Laina fez uma colocação aqui, ela fala, perfeita colocação, mas sugiro que os municípios que enviarem as amostras fiquem sendo informados do andamento. Eu não sei se isso é possível, né? Deve ser. Olha só, todo mundo, quando tem um caso suspeito, então, se o município teve um caso suspeito e ele coletou, ele vai ter que cadastrar no GAL. A nota informativa número 1 sobre transporte, coleta, transporte, né, acondicionamento e transporte que eu mostrei aí, e que já foi divulgada para todas as bases, para os núcleos, para os LMRR, mas a gente pode reforçar e solicitar que elas sejam novamente divulgadas, ela explica o processo. Inclusive tem um passo a passo, deve ser que toda unidade de saúde que teve um caso suspeito, ela vai cadastrar no GAL, que é o Sistema de Gerenciamento de Laboratórios. Quando ela cadastra no GAL, porque tem que chegar essa amostra com a ficha de notificação e sendo cadastrado no GAL, nesse sistema. À medida que o laboratório libera o resultado, ele lá já acessa, porque ele vai ter uma senha de acesso, a unidade já vê o resultado do paciente. Não espera a gente mandar o resultado, nem precisa vir pegar o resultado. Esse resultado ele é liberado via sistema e é imediatamente acessado. Ótimo, acho que agora ficou claro. É uma outra dúvida, né, que a gente fala muito do usuário, mas no caso de profissionais de saúde, do centro de referências, né, ou de outros serviços de saúde, com sintomas de gripe e febre, há indicação de afastar do trabalho até a melhora do quadro e por quanto tempo? Tem alguma orientação nesse sentido? Doutor Antônio? Antônio Madeira. Quer que eu repita? A situação de afastamento de trabalho, ela é dependente basicamente das condições do doente, entendeu? Então é muito difícil estar planejando isso. A questão do Covid-19 que a gente coloca somente é que ele implica em isolamento domiciliar para aquele doente confirmado que vai para casa, né,
por um período de 14 dias. Essa é a orientação nesse momento do próprio Ministério da Saúde, que repassa isso. É diferente quando você não tem essa confirmação do Covid-19, porque para um paciente com influenza, esses pacientes frequentemente vão para casa sem a necessidade de isolamento domiciliar. Agora, afastamento de atividades profissionais vai depender basicamente do quadro clínico. Se um doente imagina ficar internado 20 dias, por exemplo, ele vai estar afastado porque está internado, depois ele sai com 1000 complicações, vai ficar afastado pelas complicações que ele tem. Então, é impossível ter uma diretriz nesse sentido, tá certo? Só frisando aqui que teve uma profissional que falou que, com relação à orientação dos kits, ela disse que está um pouco divergente com relação ao que os núcleos foram passados para ela, né? Que ela falou aqui que os municípios é que deveriam solicitar os seus kits, né? Eu não sei se às vezes houve alguma informação, mas só é importante seguir essa orientação aí que foi dada por Márcia. Isso, aí a gente pode, à tarde nós vamos estar num simpósio justamente também com os núcleos e a gente reforça isso, não se preocupem, ok? Ótimo. Tem mais dúvidas aqui, viu, pessoal? Vamos lá. O quantitativo de kits respiratórios disponibilizados atualmente não é suficiente para descentralizar para toda a rede, UPAs, hospitais. O quantitativo a ser disponibilizado será aumentado? Olha só, esse quantitativo depende dos casos. A gente tem que entender que não é todo paciente que a gente vai coletar. A gente precisa ver o quadro clínico. Então, aí, todas as unidades de saúde precisam estar atentas às notas técnicas, definição dos casos e que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Porque uma gripe simples, a gente está num período que é um período que a gente tem um vírus circulando de uma forma da gripe. Então, o que acontece? Chegou uma gripe simples, já vai coletar? Não, a gente tem que atender todos os critérios que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Em o paciente estando dentro dos critérios e do quadro, esse paciente vai ser coletado. Então, em relação aos kits, o que a gente precisa, antes de entender, assim, às vezes a gente fica muito preocupado em ter esse kit para não faltar, mas a gente tem que estar preocupado com todas as outras ações e a identificação do caso suspeito, para que a gente possa intervir de uma forma e não perder, não seria a palavra perder tempo, mas talvez a gente não gastar energia dentro de uma área que não é. Então, hoje, o nosso foco, a gente está voltado para conter o vírus. Para conter o vírus significa conhecer muito bem as definições de caso estabelecidas pelo Ministério, acompanhar todas as orientações que são dadas e ver se o paciente ele se enquadra, é um paciente que atende os critérios, esse paciente vai ser coletado, esse paciente vai ter kit para esse paciente. Isso é uma coisa que a gente pode garantir para vocês. Ótimo. Vamos aqui mais uma dúvida, a gente já está finalizando aqui as dúvidas. Vamos lá. Tem um profissional que pergunta aqui também o porquê da retirada do sintoma de febre, né, nos critérios primordiais de casos suspeitos. O Ministério ele tem trabalhado, inclusive, nessa direção também, de certa maneira, e essas definições mais atuais, que foram as que foram passadas aqui, são as que a gente tem trabalhado com elas, tá certo? Então, a gente sabe que alguns doentes não têm febre ou têm febre baixa. Às vezes o indivíduo tem febre baixa, mas ele não consegue, muitas vezes, até relatar especificamente. Então, acho que o Ministério abriu aí uma possibilidade exatamente de a gente considerar, porque tem uma definição que é basicamente operacional, que já está levando em consideração isso, e tem também as definições clínicas. Então, para o indivíduo que vai manejar esse doente, para o clínico, para o infectologista, para o intensivista, etc., ele sabe que ele tem que, considerando o vínculo epidemiológico, o indivíduo veio de um país com transmissão, ou esteve numa área local onde há transmissão local no país, ele tem que considerar que esse paciente possa estar sob o risco do Covid-19. Então, clinicamente, o médico também ele ainda tem essa autonomia, porque as definições clínicas nem sempre são exatamente iguais às definições epidemiológicas. É claro que uma coisa ela vai tentar espelhar a outra no seu limite. No caso do município de Feira de Santana, que já tem casos de transmissão local, então podemos considerar pacientes com queixa respiratória como caso suspeito ou somente aqueles que tiveram contato com casos confirmados? Novamente a pergunta aqui, sobre casos suspeitos. Ok, vamos deixar claro assim, do ponto de vista epidemiológico, nós não temos vírus circulando ainda em Feira, nós não temos casos que sejam casos autóctones. O que nós temos é um contato de uma transmissão considerada familiar. Por quê?
A pessoa, o primeiro caso foi a paciente que deu positivo, que veio da Itália, passando por Milão e Roma. Essa paciente, ao chegar em casa, ela fez a transmissão para a babá dela, para a funcionária. Então, a gente tem, epidemiologicamente, o que a gente considera, né, é uma transmissão familiar, interna, local. Nós não temos ainda o vírus circulando no estado, porque não tem ainda o primeiro caso vinculado a ela com critério, com vínculo epidemiológico. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, e nosso trabalho, e por que esse plano de contingenciamento, essas ações para as regionais, é justamente a gente evitar o surgimento desses casos nossos, internos. Por enquanto, os casos que foram positivos, esses 2 casos são considerados casos importados. Então, ainda o vírus, a gente não pode dizer que ele está circulando. Possa ser que venha a circular, mas a gente precisa primeiro ter vínculos epidemiológicos que justifique isso. Ótimo. Só trazendo um comentário aqui de uma secretária municipal que está nos assistindo aqui, ela é do município de Catu. Ela falou aqui que no município estão atentos e conhecemos todas as notas técnicas emitidas pela CESAB, produzimos inclusive aqui na Secretaria de Saúde de Catu uma nota técnica municipal e fluxo de encaminhamento e atendimento a pacientes com suspeita de coronavírus na rede de atenção à saúde municipal. Então, um exemplo aqui de uma ação bacana a nível municipal, né? Vamos lá, aqui uma outra dúvida. Funcionário que chegou da Europa sem sinais, mas atende usuários de forma próxima por necessidade, deve usar máscara? Vamos refrisar aqui como é que está a recomendação com relação ao uso da máscara pelos profissionais. Olha, o uso da máscara pelos profissionais é para atendimento de pacientes, né? Obviamente, e não para quem não tem sintoma. Então, o indivíduo chegou sem sintoma, ele vai usar máscara, não tem sentido. Agora, se essa pessoa veio de qualquer lugar do mundo onde haja circulação do vírus e tem sintomas respiratórios, esse indivíduo ele tem que usar máscara. É aquela situação. Qualquer paciente sintomático respiratório que chegue numa unidade de saúde, ele tem, para ser atendido, ele tem que estar com a máscara para que ele não contamine outras pessoas ao redor. Ótimo. E para finalizar, acho que uma dúvida que sempre aparece aqui, se há alguma orientação em relação a cancelamentos de eventos em grandes auditórios, né? Tem alguma orientação nesse sentido? Então, esse questionamento está sempre surgindo, certo? As pessoas querem saber sobre questão de eventos e aglomerações, enfim. O Brasil, ele segue o Regulamento Sanitário Internacional. E essas orientações são de não fazer nenhum tipo de cancelamento, nenhum tipo de barreira, de impedimento de entrada de pessoas ou de mudança de rotinas, certo? Até então, o COI, que é quem está nos orientando com todas as informações, né, para a gente estar lidando com esses casos e com as situações, né, que vão surgindo. Até ontem, a gente não teve nenhuma informação acerca de cancelamento de nenhum tipo de evento, nenhum tipo de atividade por conta do coronavírus, certo? A gente orienta assim, que as pessoas que estejam sintomáticas, as pessoas que tenham algum problema de saúde que possa estar contaminando outras, essas pessoas sim se privem de estar circulando. Porém, nenhuma outra informação em relação a cancelamento de eventos, nem de circulação de pessoas. Então, nós estamos adotando as medidas adotadas também pelo COI do Ministério da Saúde. E se tiver alguma mudança, então nós estaríamos informando em tempo oportuno. Mas até o momento, não. Ótimo. Só uma última dúvida aqui. Como que está sendo feita a fiscalização dos portos e aeroportos onde não tem servidor ou posto da Anvisa? Como é que tem sido essa ação, Patrícia? Tá. Então, os portos e aeroportos são realmente de responsabilidade da Anvisa, porém, eles têm sim plantão, né, nos locais onde não tem pessoas lá na localidade, eles têm plantão administrativo aqui na base em Salvador, e essas pessoas estão sendo deslocadas em caso de necessidade, e os aeroportos, eles possuem plano de contingência pelas próprias empresas que fazem a administração dos aeroportos. Então, existe um plano já de contingência elaborado e que está ativo, e qualquer necessidade eles estão acionando a Anvisa, e a Anvisa estará deslocando um plantonista para o local de ocorrência. Então, essa é a informação que a gente tem da Anvisa e dos administradores de aeroportos. Para finalizar, tem assim, alguma orientação, né? Acho que enquanto nós, profissionais de saúde, em termos de tranquilizar a população,
né? Porque a gente percebe que há um certo pânico em relação ao coronavírus, né? Qual tem sido a orientação aí? Bom, assim, por se tratar, né, de um evento inusitado, novo, as pessoas realmente ficam temerosas. Porém, a gente deve encarar de uma maneira tranquila, porque é um vírus respiratório, assim como outros que já circulam. A nossa vigilância, ela é capacitada, né, tanto as vigilâncias quanto as unidades de assistência para o atendimento desses casos. E nós estamos aqui o tempo todo, como foi dito pelo secretário, por doutor Bandeira, por Márcia, estamos todos empenhados em estar divulgando todas as informações que forem necessárias para o atendimento das situações que surgirem. E estamos atendendo também as orientações do Ministério da Saúde, que estão sendo todos os dias disseminadas essas informações para o atendimento de todas as situações que precisem. Então, não há motivo para pânico, não há motivo para as pessoas se desesperarem, e a população vai ter o atendimento que precisa em momento oportuno, né, em tempo oportuno, para que a gente tenha essa segurança. Então, acho que basicamente é isso. As pessoas precisam manter a calma e seguir as orientações que estão sendo dadas pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Ótimo. Patrícia, só para finalizar, aproveitando a sua presença aqui, só lembrar aos profissionais, né, sobre a campanha de vacinação do sarampo, da febre amarela, da influenza. Sim, importante lembrar que estamos aí em tempo de sazonalidade da influenza, o vírus está circulando, muitos diagnósticos, né, estão sendo dados pelo LACEN como diferencial para coronavírus, então a gente está tendo esses diagnósticos para o H1N1 e outros vírus, então é importante que as pessoas atentem para as campanhas, sim. O sarampo também está circulando, então vamos fazer em conjunto, aproveitando essas ações do coronavírus, também ter uma atenção especial para essas outras patologias, para esses outros agravos. Ótimo, então acho que podemos encerrar por aqui, né? Agradecer então a participação aqui de Antônio Bandeiras, infectologista, Márcia Sampredo, sanitarista aqui do LACEN, e Patrícia Alessandra, que é enfermeira sanitarista aqui do CIEVES. E qualquer dúvida também, o pessoal já disponibilizou aqui os contatos anteriormente, se a Patrícia puder repetir. E também nós aqui do Telesaúde, que estamos à disposição através do nosso serviço para apoiar vocês profissionais. Pessoal, muito obrigada. Coloquei aqui também, disponibilizei aqui para vocês já o link da declaração de participação. E é isso, vamos seguindo todos aqui com o nosso trabalho. Muito obrigada a todos e tenham um excelente dia. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.